Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos! Tem gente que pulou da cama aí para estar aqui nessa live. Que maravilha, seja bem-vindo! Tem gente que está na cama ainda assistindo a live da cama. Você pode assistir essa live onde você quiser, desde que você esteja ligado, prestando atenção aqui em tudo que eu vou falar para você fidelizar o seu cliente hoje. Então, você pode estar na cama, você pode estar no sofá, você pode estar tomando café, você pode estar lavando louça, preparando o seu café, você pode estar em qualquer lugar. Mas presta muita atenção, pega o seu papel, pega a sua caneta aí para você fazer todas as anotações e entender como que é possível você fidelizar o seu cliente, tá? Seja bem-vinda, sou a Nívia Paulino e eu ajudo você a tratar o seu cliente nas dores físicas e emocionais. Eu ajudo você a encontrar esse caminho para ser um terapeuta de massagem e que consegue, de fato, ajudar os seus clientes. O que eu tenho para falar para vocês aqui hoje é algo muito, muito, muito importante, que é sobre fidelização. O que eu tenho para falar sobre a fidelização para vocês é algo muito importante. Por quê? Porque eu sei que tem um monte de profissional por aí que faz a sua sessão de massagem, que faz o seu melhor, que se dedica, que estuda e não consegue fidelizar o seu cliente. Os clientes não voltam. E aí você não entende por que ele não volta. Você fica se perguntando por que o meu cliente não está voltando se eu estou fazendo o meu melhor, se eu estou fazendo de tudo por ele. Se eu estou fazendo tudo que eu aprendi, por que esse cliente não volta? E aí pode ser que você está errando em alguns pontos. Pode ser que você está pecando na hora de fazer a sua massagem e você não sabe disso. Porque nunca ninguém te falou. Mas eu tô aqui para te falar isso. Eu tô aqui para te falar alguns possíveis erros que você está cometendo e que está fazendo o seu cliente não voltar. E vou falar o que você pode fazer para o seu cliente voltar, para ele querer o seu atendimento de novo. Isso é fidelização. É quando o seu cliente volta mais e mais vezes. Fidelização é quando você encanta o seu cliente, é quando você resolve o problema do seu cliente e faz com que ele volte outras vezes. O contrário da fidelização é o seu cliente vem uma única vez e não volta mais. Então, mesmo que você resolva o problema do seu cliente em uma única sessão, quando ele volta, é porque você fez algo tão especial que mesmo curado daquele problema dele, ele faz questão de voltar para o seu atendimento, porque ele entendeu o valor daquilo que ele está pagando para você e que vale a pena ele pagar, vale a pena ele investir, mesmo que ele não tenha nenhuma dor, nenhum problema, porque você já resolveu. Então, não se iluda pensando, o meu cliente não voltou porque eu resolvi o problema dele. Não se iluda, porque se ele não voltou, se ele não recomendou o seu trabalho, é porque algum ponto de falha ali teve na hora de você fidelizar, na hora de você fazer o seu atendimento. Então, precisa entender o porquê que o seu cliente não está voltando. E pode ser um ajuste que você faz. Pode ser um desses itens que eu vou falar aqui, que você começa a melhorar, a observar a forma que você está fazendo, e se você não está fazendo, começa a fazer e você vai ver que os seus clientes vão voltar mais e mais vezes. A fidelização, ela é tanto com o cliente voltando, o seu cliente compra uma sessão e ele volta várias vezes, ou ainda o seu cliente compra uma sessão, ele não volta, mas ele compra a sessão para outras pessoas. Isso também faz parte da fidelização. Por quê? Porque às vezes esse cliente ele tem outros compromissos, ele não vai conseguir tempo para fazer, mas ele gostou tanto do seu atendimento que ele compra para outras pessoas. Então, isso também é a fidelização. Quando o seu cliente compra mais de uma sessão, seja para ele, seja para outras pessoas. E aí, antes de eu falar o que você pode fazer para fidelizar o seu cliente, eu preciso te falar algumas coisas que você pode estar errando na hora do atendimento. Então, quem ainda não está fidelizando o cliente, se o cliente não está voltando, você precisa estudar o que você não está fazendo e o que você está fazendo que pode estar errando no seu atendimento. E tudo que eu falei durante essa semana foi importante para que você pudesse entender sobre fidelização. Afinal, não existe uma fórmula mágica para você fidelizar o seu cliente. Não existe você pegar Isso aqui é um celular, tá, gente? Mas eu quero dar um exemplo. Não existe você pegar um chip, colocar no seu cliente e você vai fidelizar ele. Não existe você pegar um chip, colocar em você e você vai fidelizar o seu cliente. Por que não tem uma fórmula mágica?
porque é um conjunto de coisas que você vai fazer e você, à medida que você vai fazendo, você vai observando se aquilo está condizente para o público que você atende ou se você precisa ajustar. Eu vou te dar um direcionamento aqui. Fidelizar o seu cliente não é só fazer a sua melhor massagem. Fazer a sua melhor massagem é o mínimo básico necessário. Se você não está fazendo uma boa massagem, se você considera que a sua massagem não é boa, você precisa fazer o quê? Estudar, praticar e melhorar. Porque o mínimo básico necessário para fidelizar é isso. Então, necessariamente, você precisa estar alinhado para a sua melhor massagem. Nível, eu não tenho a minha massagem perfeita ainda, eu não estou achando que está boa a minha massagem. O que eu faço? Faz mais e mais e mais. Continua fazendo. Você não vai parar de atender. Porque se você está achando que a sua massagem está ruim e para de atender, piorou tudo. Você vai regredir tudo que você já evoluiu. Então, percebe que o que eu estou falando aqui não é para você parar de atender. Não é para te gerar mais insegurança. Pelo contrário, é para te dar decisão e direcionamento para você continuar praticando e atendendo para ficar cada vez melhor. Estudar mais. Então, ok, minha massagem não tá boa, o que eu faço? Continuo atendendo, estudando e praticando. Se você para de atender porque acha que a sua massagem não é boa, você vai regredir lá para trás. Você vai perder tudo que você já conquistou até agora. Nívia, mas eu conquistei tão pouquinho. Esse pouquinho já te deixa na frente. Quando você para de fazer o que você está fazendo, o pouquinho que você avançou, você vai regredir. Por isso é tão importante você continuar, fazer. Tem gente que começa na massagem e para, começa e para, começa e para. Cada vez que você para, você regride. Então, você precisa estar focado em progredir, seguir adiante. E para você seguir adiante, é se jogando para atender, é fazer atendimento voluntário, se for o caso, é continuar praticando. Nívia, na minha cidade está tudo fechado, eu não posso atender de jeito nenhum, está proibido atender. O que eu faço? Faz massagem na família, faz automassagem em você mesma, se você mora sozinho, monta um boneco e pratica no boneco, estuda as aulas na internet, estuda um curso. A vantagem do curso online é que você não precisa depender de ninguém. Você só depende de você, da sua vontade de fazer melhor a cada dia. Se você está comprometido em estudar, em fazer o seu melhor, em aprender, se organiza para estudar, se organiza para fazer o curso online. Esteja atento às oportunidades. Eu sei que às vezes é difícil. Nível, eu não tenho cliente. Nível, eu não tenho quem praticar. Eu sei disso. Mas se você ficar só focado em reclamar, mais coisas ruins vão acontecer para você. Agora, quando você está focado em olhar para aquilo que você pode fazer agora, o que eu posso fazer agora? Fazer autoaplicação em mim para eu praticar o meu toque? É isso que eu vou fazer. Eu posso criar um boneco, montar um boneco e praticar nesse boneco? É isso que eu vou fazer. Eu posso praticar em alguém da minha família? É isso que eu vou fazer. Agora, se joga. Se na sua cidade está liberado para você atender, se joga, oferece o seu trabalho, oferece o seu atendimento, oferece o seu serviço, fala com a vizinha, fala com a dona da loja, fala com o dono do supermercado, da academia, do salão. Vai atrás. Você só vai ter cliente se você for atrás. Os clientes não vão bater lá na sua porta. Oi, fiquei sabendo, sonhei que você faz massagem. Não, você precisa ir atrás, você precisa assumir o compromisso de ir atrás e divulgar o seu trabalho, falar para as pessoas que você trabalha com massagem. 3 etapas para você fidelizar o seu cliente. 3 etapas para você fidelizar o seu cliente, tá? Pega o caderno para você anotar e deixar registrado. Registrado por quê? Eu quero que você pegue o seu bloquinho de anotação aí e escreva para você olhar isso toda semana. Toda semana você vai olhar isso. Se você está cumprindo com essas etapas ou se você está esquecendo dessas etapas. Está se perdendo no meio do caminho. Para lembrar de observar o que você está fazendo. Primeira etapa, conhecer o seu cliente. Conhecer o seu cliente é a primeira etapa para a fidelização. Se você não conhece o seu cliente, você está deixando de fazer algo que você pode fidelizar o seu cliente depois. Tem gente que acha que é besteira fazer a ficha de anamnese. Tem gente que acha que é besteira conhecer o cliente. Eu aprendi a fazer massagem, eu vou lá e faço a massagem que eu aprendi. Eu vou conhecer meu cliente para quê? Eu não sei o que fazer com as perguntas da ficha de anamnese. Sabe que tem muita gente que não sabe o que fazer com as informações que pergunta para o cliente. Mas você conhecer o seu cliente faz você
desenvolver habilidades e ficar conectado com o que você pode fazer para ele. Naquele momento que você perguntou e que você conhece o seu cliente, nem sempre você vai saber o que fazer. Nível, eu perguntei sobre a menstruação da minha cliente e ela falou que é irregular. Mas e aí? Eu não sei o que fazer com essa informação. Ok, calma. Segura essa informação aí, anota essa informação aí, porque uma hora ou outra você vai precisar. Uma hora ou outra você vai se conectar com a sua sabedoria interior, você vai se conectar com a sua intuição e tudo vai fazer sentido. E você vai lembrar que um dia ela te falou que a menstruação dela é irregular. Então, muitas vezes, o que ela vai te responder não vai fazer sentido na hora, mas vai fazer sentido depois, durante o seu atendimento, durante a sua sessão, depois, nos próximos dias, em alguma coisa que ela vai te falar. Então, conhecer o seu cliente é a primeira etapa que não pode faltar, mesmo que você não saiba o que fazer com aquela informação. E quando você conhece o seu cliente, significa que você está perguntando para ele. Se você está perguntando, o seu cliente percebe que você se importa com ele. Então, percebe que está atrelado à fidelização? O seu cliente percebe que você se importa com ele, que você não é só uma fazedora de massagem. O seu cliente foi até você, ele vai investir 1 hora do dia dele, ele vai investir em dinheiro para estar com você. E quando você se importa com ele, ele pensa, nossa, a Cida me perguntou coisa que eu nem esperava que ela ia perguntar. Nossa, a Cida está de fato interessada em como eu me sinto. Ela quer me ajudar. Quando você, profissional, pergunta para o seu cliente tem essa percepção de que você está se importando com ele, que ele não é só mais um, que ele é único, e que você está fazendo aquelas perguntas para você poder ajudar ele, para você poder entender ele. Então, o primeiro passo é conhecer o seu cliente, e isso parte da ficha de anamnese. A segunda etapa, o segundo passo, é você personalizar a sua massagem. O que é personalizar a sua massagem? É você, depois que você entendeu o seu cliente, você vai alinhar a expectativa que ele tem, as necessidades que ele tem, com aquilo que você aprendeu, para personalizar a sua sessão. O cliente tem dor no pescoço? Ok. Ele espera que você faça massagem no pescoço? Ok, então você vai focar na região do pescoço, que é onde ele precisa, é onde ele quer. E aí você alinha com ele, por quê? Porque se você faz a mesma massagem para todo mundo, você imagina que o cliente que tem dor no pescoço vai receber a mesma massagem que o cliente que tem dor no pé. Um dos dois não vai gostar, ou nenhum dos dois vai gostar, porque você não está personalizando. Você está fazendo tudo igual para todo mundo? Agora, o cliente que tem dor no pescoço, você vai, avalia, conversa, alinha o seu conhecimento, alinha a sua massagem para focar na região que ele tem dor. Nível, eu vou fazer só massagem naquela região? Não, o seu cliente não é um pescoço, certo? Então, você não vai fazer massagem só em uma única região. O seu cliente não é um pescoço. O seu cliente está com uma dor no pescoço, mas o seu cliente é uma pessoa, é um ser humano. Então, você vai fazer uma massagem completa no corpo inteiro e você vai direcionar a sua atenção para a região de dor. Aí veio outro cliente com dor nos pés. Você vai fazer a mesma massagem que você fez para o cliente com dor no pescoço? Não. Você vai direcionar a sua atenção para os pés, para o seu cliente sentir que você está fazendo algo focado para ele, algo personalizado para ele. Essa é a segunda etapa, personalizar a massagem. O terceiro passo é você entregar mais do que o seu cliente espera. O que é entregar mais do que o seu cliente espera? Lembra que eu falei para vocês segurarem a informação do escaldapés? Então, fazer um escaldapés é entregar mais do que o seu cliente espera. O seu cliente te contatou, ele falou com você pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ele marcou a massagem, ele marcou o quê? Uma massagem. Ele quer o que de você? Uma massagem. E o que você vai entregar mais para ele? Um escaldapés. Por exemplo, não é regra isso, tá? Você vai criar e desenvolver quais são os itens e as coisas e as estratégias que você vai entregar a mais do que aquilo que o seu cliente espera de você. Lembra, o seu cliente espera de você uma massagem. Você pode entregar mais do que uma massagem. Você pode entregar uma experiência. Você pode entregar um escaldapés no começo da sessão. Você pode fazer, assim, infinitas possibilidades. E quando eu falo de você entregar uma experiência, é parar de olhar o seu cliente como linha de produção e pensar em coisas e situações que fazem o seu atendimento ficar mais atrativo. A gente está na era da experiência, porque entregar o que o cliente está pedindo é o básico. Se você entregar um serviço ruim, o cliente nunca mais vai voltar.
você tem que estar com o seu caderninho, com a sua anotação e lembrar quais são as etapas da fidelização. Conhecer o cliente e revisar isso toda semana. Se você não está fidelizando. Se você está fidelizando, ok, segue o baile. Se você não está, você vai olhar toda semana para isso. Estou conhecendo o cliente? Estou. Check. Isso eu estou fazendo. Estou personalizando a minha massagem? Check. Isso eu também estou fazendo. Estou entregando mais do que o meu cliente espera? Não estou. Não estou. E para eu entregar mais do que o meu cliente espera, o mínimo eu tenho que estar entregando, que é uma boa massagem. Não adianta entregar mais do que o cliente espera sem fazer uma boa massagem. Então, essas 3 etapas, elas só vão funcionar se você tem uma boa massagem. Então, fica bom nisso. Agora sim, vou encerrando por aqui. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.